Segundo o último censo do IBGE de 2010, no Rio de Janeiro existem aproximadamente 760 favelas. Em números absolutos, é a cidade com mais habitantes vivendo nesse tipo de moradia, 1.393.314. Um relatório da Polícia Civil mostra que os traficantes dominam cerca de 81% das favelas cariocas, impondo suas próprias leis e tornando refém um morador comum, vítima inocente de uma batalha perdida. Mas nem sempre foi assim. Mas como foi que as favelas cresceram tanto e se tornaram tão violentas? Você sabia que as favelas do Rio têm relação direta com uma das principais guerras ocorridas no Brasil? De 1896 a 1897 ocorreu a Guerra de Canudos, um confronto entre o Exército Brasileiro e o movimento popular liderado por Antônio Conselheiro no interior da Bahia. Os revoltosos de Canudos eram muitos e constantemente realizavam ataques às tropas do governo republicano. Isso dificultava a rendição da cidade baiana e exigia do exército um grande número de soldados. Uma das estratégias usadas para convencer esses soldados a lutar foi a promessa de que receberiam uma casa ao voltar da guerra. Para acabar com o conflito no arraial de Antônio Conselheiro, foi autorizado o uso de um canhão poderoso, que os sertanejos apelidaram de A Matadeira. Esse canhão foi colocado sobre um morro que se chamava Morro da Favela, pois era repleto de faveleiras. É um arbusto comum nas regiões secas do Nordeste. Os ex-combatentes que retornaram ao Rio de Janeiro depois da guerra foram cobrar a promessa juntando-se à frente do então Ministério do Exército, que ficava ao pé do Morro da Providência. Como o exército não cumpriu sua palavra, o contingente ali acampado foi subindo o morro e construindo suas casas. Algumas famílias já viviam por lá depois da demolição do cortiço mais famoso do Rio, o Cabeça de Porco, que foi removido para a construção de um túnel. Esse caso serviu de inspiração para o romance de Aloysio de Azevedo, O Cortiço. Quando os ex-combatentes de Canudos se instalaram no Morro da Providência, notaram uma semelhança com o Morro da Favela e rebatizaram o local. Assim, as moradias precárias, muitas delas construídas com madeira, papelão e barro, ganharam o nome de favela. Mas como foi que as favelas cresceram tanto e se tornaram tão violentas? Me acompanhe nessa investigação. Vamos juntos entender como políticas de urbanização presunçosas e o descaso de governantes com crime organizado tornaram as favelas cariocas o cartão postal da violência no Brasil. No começo do século XX, o Rio de Janeiro era a capital do país e buscava se consolidar como uma legítima cidade europeia. A imprensa estava surgindo e tudo que vinha de Paris precisava ser copiado. Em meados do século XIX, a capital francesa foi totalmente reconstruída seguindo um projeto do chefe de departamento do imperador Napoleão III, Georges Eugène Haussmann. Regiões inteiras foram demolidas e deram lugar a largas e arborizadas avenidas. Por cerca de 20 anos, a cidade de Paris se tornou um imenso canteiro de obras. O plano foi concebido em 3 fases. Demolição de 19.730 prédios históricos. Substituição de antigas e estreitas ruas por largas avenidas. Construção de 34.000 prédios mais modernos. Com quarteirões mais amplos, instalação de fontes e banheiros públicos, a nova cidade se tornou o orgulho dos parisienses. No Brasil, com a proximidade do centenário da independência, o presidente Rodrigues Alves e o prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, levantaram recursos para transformar a cidade, que ainda carregava aspectos do seu período colonial. Ruas estreitas e muitos problemas de higiene. O Rio não tinha nem saneamento básico.
As ruas eram cheias de sujeiro, que aumentava o número de doenças pela cidade. Contando com a ajuda do médico sanitarista Oswaldo Cruz, o prefeito deu início ao então chamado Bota Abaixo. A Avenida Central, atual Avenida Rio Branco, foi o marco da reconstrução. Ela ligou o centro comercial ao porto também reformado. O objetivo era europeizar o Rio, torná-lo semelhante a Paris. A prefeitura precisou desalojar os moradores dos cortiços que ficavam no centro da cidade. Os cortiços eram velhos casarões que foram abandonados pela nobreza portuguesa, que retornou ao seu país natal após a independência do Brasil. O prefeito não hesitou, expulsou os moradores da área central e demoliu os cortiços, tudo para implementar seus planos de reforma. A população foi obrigada a procurar refúgio em subúrbios afastados da capital. A expulsão deu início ao processo de favelização do Rio de Janeiro. Os moradores expulsos não receberam indenização pela expulsão de suas casas. O escritor Lima Barreto chegou a dizer que as reformas dividiam o Rio em duas partes, uma europeia e outra indígena. Ao longo dos anos, muitas famílias deixaram seus lares no Nordeste para fugir da fome e da seca com a promessa da oportunidade de trabalho. Os negros recém-libertados e os imigrantes latinos também buscavam lugar para se estabelecer na cidade. Pela sua geografia, com muitos morros próximos ao centro industrial, essas famílias acabaram se fixando por lá. Até os anos 70, as favelas cariocas eram um reduto de gente simples e trabalhadora, vinda dos mais diversos lugares, e que muitas vezes retratava a sua realidade com sambas e marchinhas. A criminalidade era baixa e o comércio de drogas, centrado na maconha, era baixo, um negócio pouco lucrativo. Mas como as favelas do Rio ficaram tão violentas? Para entendermos melhor os fatores do avanço do tráfico, convidamos o ex-capitão do BOPE, especialista em segurança pública e um dos idealizadores dos filmes Tropa de Elite 1 e 2, Rodrigo Pimentel. A cocaína chega no Rio de Janeiro primeiro nas discotecas, na Gallery, na Regines, na década de 70, né? E essas discotecas elas estavam próximas aos bairros nobres, Copacabana, Ipanema, Leblon, tá? E nesses bairros você tinha favelas, você tinha Pavãozinho, você tinha Cantagalo, você tinha a própria Rocinha, né? E bandidos dessas favelas começaram a vender esses produtos, que eram produtos proibidos, tá? Então é nesse contexto que você começa a formar organizações criminosas nessas favelas, tá? E essas organizações se fortalecem ao longo de décadas. Evidente que também tem toda uma questão de cadeia também envolvida na parte de formação, a história clássica do Comando Vermelho convivendo com bandidos terroristas, né, que assaltavam bancos. No final dos anos 70, em Ilha Grande, o presídio Cândido Mendes se tornou o centro de interação entre presos comuns e presos políticos. Jovens estudantes de classe média e alta que praticavam pequenas ações terroristas foram colocados em celas comuns junto com assaltantes de banco e pequenos traficantes. Livra esse aí, o embaixador da China. Manual do Guerrilheiro Urbano. Muito bom. Carlos Marighella. Esse livro aqui, ó, de instrução. O que é que eu desenho? Quer que eu desenhe pra você? Com esses estudantes que defendiam os ideais socialistas, os bandidos cariocas aprenderam táticas de guerrilha urbana e ganharam uma consciência revolucionária. Que consciência é essa? Vamos mergulhar em uma das teses centrais da Escola de Frankfurt, que foi criada para fomentar estudos marxistas. Por meio da teoria crítica, ela buscava contestar todos os valores ocidentais. Herbert Marcuse, um de seus mais famosos membros, declarou que o proletariado industrial havia se corrompido ao aceitar e desfrutar as vantagens do capitalismo. Uma nova classe revolucionária deveria ser criada. Além dos intelectuais e estudantes, Marcuse direcionou seu foco para os marginais em geral, viciados, assassinos, estupradores, ladrões, entre outros. As teses de Marcuse foram bem recebidas entre os nossos acadêmicos. A ideia do bandido como vítima da sociedade ganhou popularidade. Na literatura, no cinema, nas novelas, a figura do bandido benevolente, do viciado incompreendido, do criminoso oprimido por vítimas cruéis foi se integrando no imaginário coletivo do país. Humanizar a imagem do delinquente, deformar, caricaturar até os limites do grotesco e da animalidade o cidadão de classe média e alta, ou mesmo o homem pobre quando religioso e cumpridor dos seus deveres, que neste caso aparece como conformista desprezível e virtual traidor das classes.
Eis o mandamento que uma parcela significativa dos nossos artistas tem seguido fielmente, e a que um exército de sociólogos, psicólogos e cientistas políticos dá discretamente na retaguarda um simulacro de respaldo científico. Com esta imagem do bom bandido inoculado no imaginário do brasileiro, alguns outros fatores selaram o destino do carioca. A Colômbia se consolida como a maior exportadora de cocaína do mundo. O Rio de Janeiro se torna uma rota importante, além de ser um grande polo consumidor. Tudo isso deu poder aos traficantes que passaram a contrabandear armamento pesado para proteger seu lucrativo negócio. Centrando agora seu comércio na cocaína vinda da Colômbia, com estratégias de guerra definidas, dinheiro e um enorme arsenal, os traficantes se preparavam para o confronto com a polícia. Mas isso não foi necessário. Eu acho que as elites do nosso país estão cegas a respeito da questão da violência. As favelas são guetos de inimigos. Tem que invadir as favelas. Que coisa mais escandalosa do que esta. Agora, tudo é culpa da favela. E os pobres parece que não têm direito à inviolabilidade do lar. Metem a bota, como estão fazendo no Rio de Janeiro? Fazendo criminosos? Não. Leonel Brizola elegeu-se governador do Rio de Janeiro em 1983. Na sua campanha, prometeu combater os abusos da polícia, que ele dizia estar a serviço das elites. Seu lema era: no meu governo, polícia não sobe morro. Assim que assumiu, acabou com as operações de combate a roubo de bancos e proibiu helicópteros de sobrevoar os morros e favelas. Com o caminho livre deixado pela política de Brizola, as facções que se organizaram nos presídios cariocas anos antes iniciaram o processo de tomada das favelas. Uma dessas facções foi o Comando Vermelho. Eu fui policial também no governo Brizola, eu vivi essa geração. A polícia só realizava operações em favela em situações muito emergenciais, muito bem amarradas, uma guerra de facção, né? Então os bandidos ficavam livres nas favelas para fortalecer o seu império. Mas depois do Brizola, tivemos um governador, o Moreira Franco, né, do PMDB na época, e ele colocou a polícia para trabalhar. Os policiais enfrentaram os bandidos, invadiram as favelas, e não conseguiram resolver o problema. Então não é uma questão de um único governo. Formado no presídio de Ilha Grande, Comando Vermelho realiza ações que vão desde o tráfico de drogas e armas até roubo de cargas, bancos e carros fortes. Chegou a contar com 6.500 membros, dominando cerca de 70% do tráfico na cidade. Os traficantes e bandidos cariocas são muitas vezes glamorizados por escolas de samba, músicas populares, filmes e novelas. A favela é o espaço geográfico apropriado, excelente para o traficante fazer o bunker dele, né, e subjugar seres humanos. Então, a operação em favela é algo horrível. Ela expõe o morador lá, a bala perdida sim, de fato, mas ela é necessária. Então, o morador da comunidade, ele é somente alguém que é subjugado e que vive sob uma ditadura de bandidos armados. Esse é o papel do Comando Vermelho, sempre foi esse. Mas pobreza significa violência? A violência nas favelas cariocas é o resultado de um Estado negligente com os problemas da população carente e muitas vezes conivente com o crime. É fruto também de uma ideologia que busca inverter todos os padrões de normalidade e um sistema de justiça burocratizado que torna lenta e muitas vezes branda a punição. Das 10 cidades mais violentas do mundo, nenhuma está nos países mais pobres. O México, que é um narco-estado, aparece no ranking com 7 cidades. Esses dados mostram que a relação entre pobreza e criminalidade é forçada. Inúmeros outros fatores contribuem para o avanço do crime, como a corrupção e o tráfico, além da proximidade dos criminosos com a classe artística e os políticos. Recentemente, o Superior Tribunal Federal proibiu as ações da polícia nos morros cariocas. Nos últimos 5 anos, 6 governadores do Rio de Janeiro foram presos ou afastados do mandato. No meio disso, uma população amedrontada e aprisionada. O Comando Vermelho percebe que as operações estão proibidas, tá? E o Comando Vermelho aproveita o momento para realizar uma expansão territorial, quase que imediatamente. O Comando Vermelho e o ADA também, tá?
as facções do Rio de Janeiro de forma geral. Eu não estou falando de invasão a morros de facções rivais. Isso aconteceu também. Mas eu estou falando na própria periferia da favela. As ruas do entorno do Chapadão, da área da Pavuna. Tá? Centenas de ruas, não estou falando de favela, estou falando de bairro. Centenas de ruas foram tomadas pelo Comando Vermelho num processo assim, muito rápido. O Comando Vermelho coloca entulho, fecha a sua rua, coloca um obstáculo e o morador perde o direito de sair de casa com o seu carro. A companhia de limpeza urbana não consegue mais fazer limpeza urbana naquela rua. E eu nunca vi no plenário denunciar esse tipo de ação. São ações que subjugam centenas de milhares de cariocas, tá? 22% da população do Rio de Janeiro hoje, 22% da população da cidade do Rio vive em áreas dominadas por traficantes, tá? 22%, tá? 1 em cada 5 cariocas vive em áreas dominadas pelo tráfico. A matadeira era o nome do tanque usado pelo exército para dizimar os revoltosos de Canudos. Uma geringonça de quase 2 toneladas que precisava de 20 juntas de bois para ser puxada. Ao ser colocada sobre o morro da favela, ela pôs abaixo a igreja e o vilarejo de Canudos, matando milhares de pessoas. A sociedade carioca é hoje refém de uma engrenagem feita para matar. Como Euclides da Cunha escreveu ao referir-se à matadeira, ela se tornou uma pesada máquina. Era o entupimento dos caminhos, a redução da marcha, a perturbação das viaturas, um trambolho a qualquer deslocamento vertiginoso de manobras. Das guerras para as ruas do Rio de Janeiro. Parece um vídeo de guerra de algum país do Oriente Médio, mas é a cidade do Rio de Janeiro. Não estamos falando de uma ficção. Tem lugares no Rio de Janeiro que, se você que é paulista, se você que é argentino, se você vier pra cá e errar o caminho, você pode morrer. Rio de Janeiro, paraíso em chamas. Para a facção, o que importa é o território. Vender maconha e cocaína, besteira. Essa violência é real e tem mais a ver com a sua vida do que você imagina.